Estamos mais uma vez com o programa O Direito na TV. Hoje vamos conversar com o Dr. Guilherme Gonçalves Pereira, que é advogado aqui em Tubarão e região e atua dentro de uma área bem recente, pelo menos não recente em termos de criação, mas recente em termos de atuação, em termos de utilização pelo empresariado de um modo geral, pelo menos aqui no nosso país, que é a questão da propriedade intelectual. Tudo bem, doutor Guilherme? Tudo bom, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Doutor Guilherme, o que é propriedade intelectual e fala um pouquinho assim desse ativo intangível, que é essa propriedade intelectual para o nosso telespectador. Certo. Bom, propriedade intelectual antes era conhecida como propriedade industrial, que era voltada um pouco mais para a questão de maquinários e equipamentos. Ela tem uma abrangência um pouco maior, mas podemos dizer que é toda a criação feita pelo homem, pela mulher, vamos dizer assim, que envolva um processo criativo, algo que tenha um procedimento de novidade. Em termos gerais, a propriedade intelectual ela abrange os direitos autorais, as marcas, as patentes, os desenhos industriais. Patentes podem ser patentes de invenção e de modelos de utilidade. Envolve segredo de negócio, que não tem por o nome já diz, segredo, ele não tem um registro específico. Existe também os circuitos topográficos, são poucos utilizados, e também as indicações geográficas, que aqui em Santa Catarina tem alguns poucos pedidos de registro ainda. Os mais conhecidos são as patentes, e as marcas, que são os mais comuns. Doutor Guilherme, e a proteção ela se dá no âmbito constitucional ou existe alguma lei específica para regular essa propriedade intelectual aqui no país? Certo. Bom, a legislação afeta a questão da propriedade intelectual ou a propriedade industrial como um todo. Ela está baseada na Constituição Federal, num dos incisos do artigo 5º, que especifica que o Estado brasileiro vai dar proteção para as criações industriais e os inventos, com base no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento nacional, que é uma pedra fundamental que alicerça a área de propriedade intelectual. Por quê? Ela, desde a sua concepção, a lei de propriedade industrial ela é bastante antiga. O Brasil tem uma das primeiras legislações, isso na época do Império ainda. Ela foi criada para quê? Para que se desenvolvessem tecnologias. Em geral, isso só não vale para marcas, quando se pede proteção de algum ativo intelectual, necessariamente eu preciso explicar como é que eu chego naquele resultado. E isso é feito dessa maneira para quê? Para que eu, explicando como que o determinado produto é concebido, um outro concorrente ou algum pesquisador possa, com base no meu documento, poder desenvolver outras pesquisas e, a partir delas, chegar em resultados melhores e mais avançados. Então, todo o sistema de propriedade intelectual, ele serve para isso. Basicamente para isso, para desenvolvimento de pesquisa e tecnologia. Eu falei que isso não serve para marcas porque o prazo de utilização de marcas ele pode ficar indefinido no tempo, desde que a pessoa que seja titular ela tenha o cuidado de fazer as renovações necessárias. Os outros tipos de registros de propriedade intelectual, em geral, eles têm um prazo, uns um pouco maiores, outros um pouco menores, mas, por exemplo, uma patente de invenção, o máximo de tempo que eu posso aproveitar dela são 20 anos. Doutor Guilherme, aproveitando a questão de patente, explicar para o nosso telespectador o que é uma patente. Quando eu digo assim, eu tenho a patente de determinado produto, o que significa dizer isso? Qual é o efeito que isso tem para a economia ou para a titularidade dele? Certo. Bom, patente até é um termo que é bastante utilizado, as pessoas acabam falando, que tem a patente de uma marca. Não é patente de marca, Marca se faz registro. A patente, ela pode ser de invenção ou de modelo de utilidade e ela é basicamente um direito de exclusão. Quando eu tenho uma patente, eu excluo qualquer terceiro de fazer uso daquele determinado invento. Não necessariamente eu vou conseguir também produzir, porque de repente eu preciso de uma licença, por exemplo, da Anvisa, da ANS, e lá eu tenho algum entrave. O direito principal que alguém que tem patente detém é a exclusão de qualquer terceiro de me copiar ou ser meu concorrente. Então, eu tenho uma garantia de exclusividade de determinado produto por um determinado tempo, como eu falei, de até 20 anos, de exploração em um determinado segmento.
Então, na verdade, é uma forma que o empresário ou qualquer pessoa que possua uma patente tem de atuar de maneira específica e exclusiva num determinado segmento de mercado. Guilherme, vamos continuar com esse assunto no próximo bloco. A gente vai chamar um rápido intervalo e a gente continua conversando sobre patentes, propriedade intelectual, né, e a atuação desse profissional dentro dessa área. Fiquem conosco.